Vida Longa CBN. Nosso assunto de hoje, gente, é a herpes zoster, uma doença que atinge principalmente as pessoas que têm baixa imunidade ou que têm mais idade. Eu vou conversar sobre este assunto agora com a doutora Ana Carolina de Torres. Ela é médica infectologista e a nossa convidada de hoje do Vida Longa CBN. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia a todos. Doutora Ana, como é que a gente explica aí o aparecimento da herpes zoster? É uma variação da catapora? É o mesmo vírus da catapora, né? Explicando de uma forma bem simples, quando a gente pega a catapora em algum momento da vida, mesmo que seja assintomático ou com poucos sintomas, o vírus fica armazenado no nosso corpo. De maneira geral, ele se armazena dentro de algum nervo do nosso corpo e fica ali de forma latente por anos e anos e muitas vezes nunca se manifesta. Em algumas pessoas, por debilidade do sistema imunológico, estresse físico, estresse emocional, ele acaba reativando e aí sim forma o herpes zoster. Mas é o mesmo vírus da catapora. Uhum. Só que a aparência da doença é diferente ou não? É diferente. A catapora, quando faz a primeira infecção, ela gera lesões em todo o corpo, né? Não tem uma predominância de região. O herpes zoster, a vesícula em si é bem parecida, mas ela fica localizada só em um trajeto. O trajeto de onde fica o nervo acometido pelo vírus da catapora. Então, geralmente é na região dorsal, nas costas, faz aquela faixa de lesões. Uhum. Isso pode atingir rosto também, face? Pode atingir rosto, pode atingir a face, o olho, pode atingir região de tórax. Qualquer nervo do corpo, do sistema nervoso periférico, pode ser acometido. Geralmente ele vem acomete de dentro para fora, doutora? Perdão? Ele vem de dentro para fora? Ele vem de dentro para fora, ele fica armazenado dentro do nervo. Então, quando forma a ativação, ele inflama o nervo e acaba fazendo a erupção cutânea junto. Dizem que quem tem herpes zoster passa por dores, assim, desesperadoras. Sim, é uma dor alucinante. O paciente muitas vezes não consegue nem vestir a roupa porque não conseguem tolerar o tecido encostando sobre a pele. Então, geralmente também, antes do início do surgimento das lesões cutâneas, é muito comum que o paciente comece a sentir a dor, um formigamento, uma dor estranha e logo na sequência abrir as lesões. Então ele dá sinais antes? Ele dá sinais. Quem tem herpes zoster, quando olha para trás, acaba lembrando que inicialmente sentiu uma dor, um formigamento estranho e logo depois apareceu as lesões. A lesão é uma espécie de bolha? São vesículas, são bolhas bem pequenas que evoluem para crostas, mas inicialmente surgem como bolinhas na pele. Uhum. Coça? Coça. Principalmente na fase de cicatrização, ela tem uma fase que coça bastante. Por que há esse alerta de forma generalizada agora, doutora Ana, para quem tem mais de 50 anos? Vocês estão recebendo muitos casos em consultório? Muitos casos. É muito frequente no meu consultório, não tem um dia que eu não atenda um herpes zoster, né? Lembrar que o herpes zoster, a maior complicação é a dor, que é uma dor que pode ficar crônica, então a gente precisa evitar a ocorrência e recorrência desses episódios. Hoje em dia a gente tem a vacina, que é uma vacina segura, que evita mais de 95% dos casos, evita as sequelas, que são as dores. Ela é, infelizmente, somente em rede privada, mas é recomendável acima de 51 anos. E para os imunodeprimidos, né? Pessoas que têm debilidades do sistema imunológico. Uhum. Isso para qualquer idade, então? Quem é imunossuprimido? Quem é imunossuprimido qualquer idade e o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunização a partir de 51 anos. Antes disso, é preciso avaliar caso a caso o risco de recorrência para indicar a vacina. Uhum. Por que esse marco aí de 51 anos, doutora? Porque é de maior prevalência o herpes zoster nos idosos, na terceira idade, né? Existe um processo de envelhecimento do sistema imunológico, que a gente chama de imunossenescência, que acaba tornando a pessoa mais vulnerável à ocorrência do zoster. Uhum. Todo mundo pode vir a desenvolver herpes zoster na vida ou só quem teve catapora? Só quem teve catapora. Precisa ter tido contato com a catapora. Muitas vezes a pessoa não lembra que teve catapora, porque pode ser até uma forma branda, mas precisa ter contato com o vírus da catapora inicialmente. Entendido. E aí, quem teve catapora, em tese, não estaria já naturalmente imunizado? Não, né?
Imunizado contra a catapora, né? Ele não vai ter outra infecção de catapora, mas o vírus vai ficar alojado dentro do corpo. A questão do zoster é que é uma reativação de uma infecção que já ocorreu. Não é uma imunidade duradoura. Uhum. E para vacina, a senhora lembrou agora há pouco, né? Tem vacina, previne mais de 95% dos casos. Para quem teve catapora e para quem não teve catapora, os efeitos são os mesmos? São os mesmos. Previne a ocorrência do herpes zoster, previne as complicações, que é a dor crônica. Existe relação entre herpes zoster e risco de AVC, então é algo que a gente precisa mesmo investir e se prevenir contra. Entendido. E se aparecer, como se trata? O tratamento é com antiviral específico e controle de dor. É um controle de dor intensa, né? Então precisa de alguns medicamentos específicos, mas existem bons antivirais de forma oral que podem ser feitos, mas precisa da avaliação de um infectologista para melhor cuidar. Uhum. Remédio para dor e remédio viral. Remédio. E aí é oral, né? Oral. Existe oral nas formas mais graves, por exemplo, quando acomete o olho, em região de face, às vezes é necessário internação hospitalar. Meu Deus. E em quanto tempo a gente consegue tratar depois que aparece a vermelhidão, a coceira ou a dormência? O quanto antes começar o tratamento, melhor o desfecho, menor chance de ter sequelas, né? O tratamento do herpes zoster dura de 7 a 10 dias, em casos mais graves pode chegar até 14 dias. Entendido. E qual é a recorrência dele? Teve agora? Pode ter assim, no mês seguinte, o outro mês também? Não, em geral a gente não vê recorrência antes de 6 meses do episódio que foi apresentado, né? Lógico que devido a alguns casos mais específicos de imunidade muito comprometida, isso pode acontecer antes porque o vírus continua no corpo, ele não é eliminado. Mas, em geral, a gente observa pelo menos 6 meses de intervalo até uma nova recorrência. Entendido. Tem a ver também com o tempo, ou seja, quando a gente entra num período mais frio, a gente está mais suscetível a isso ou não? Existe relação com o estresse físico, né? E o estresse físico seria luz solar, atividade física intensa, isso pode estar relacionado sim, mas não é objetivamente o grande desencadeador, não. E quem tem, passa para o outro? Passa, se você nunca teve catapora e entra em contato direto com a lesão, você pode acabar se contaminando com o vírus da catapora e ter um quadro de catapora. Então, se você tem a lesão do zoster, é importante manter ela coberta e não entrar em contato com ninguém que não tenha tido catapora ou não tenha sido vacinado contra catapora. Então, eu tenho que cobrir essa ferida? Ela é coberta para evitar a transmissão para outras pessoas. E a gente cobre com o quê? Assim, a gente pode ser mais específico? Curativo simples, na verdade, a própria roupa, se ela não estiver exposta e que permita contato direto da mão da pessoa que é vulnerável com a lesão, ela já cria uma barreira para a transmissão. Então, assim, a cobertura, na verdade, é simplesmente não deixar a pele exposta para que outra pessoa coloque a mão. Entendido. Então, o contato é que pode levar à contaminação? Isso, exatamente. Casais, por exemplo, que dormem na mesma cama, o risco é elevado? Isso depende se o parceiro é vulnerável, se não foi imunizado contra a catapora, se nunca teve catapora. Se já teve catapora, não vai transmitir porque ele já tem o vírus, em teoria não é esse o problema, tá? Agora, se for uma pessoa que está em tratamento oncológico, que não tem vacina, nunca teve catapora ou não sabe, aí precisa ser isolado. Entendido. Para bebês, o tratamento é o mesmo? Para bebês, o tratamento também é com antiviral, lembrando que para criança é um pouco mais grave, né? Crianças, de maneira geral, não têm herpes zoster, eles vão ter a catapora, que é uma doença mais disseminada, né? E hoje a gente tem a vacinação contra a catapora para as crianças. Entendido. Nossa, doutora, então, olha só, me assustou o fato que a senhora disse que não tem nenhum dia que eu não receba nenhum paciente com herpes zoster. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Se você começar a falar sobre o assunto com pessoas que você conhece, você vai ver que é muito frequente, que com certeza um dos seus conhecidos já teve. Então é algo que a gente precisa conhecer, saber como trata e saber como prevenir, né? Porque ninguém quer ficar doente de uma doença que é imunoprevenível. Sim, e a gente fala tão pouco nisso, assim, até nós aqui, né, do Vida Longa, fazendo meia-culpa. É a primeira vez que eu toco nesse assunto no ar?
Não, é um assunto muito relevante, principalmente para idosos, né, que é a faixa etária que mais acomete, e é um grande desconforto para a saúde da pessoa, né, é uma dor muito, muito intensa. Tem pergunta de ouvinte nosso, doutora Ana Carolina, posso chamá-los? Claro. Vamos lá, Schaefer, quem pergunta? O Eliomar de Aracruz, Fernanda, vamos ouvir. Pergunta para a doutora que está dando entrevista ao vivo aí. Eliomar de Aracruz. Eu queria saber se quem teve contato com a herpes simples, se há a possibilidade de contrair a herpes zoster. E doutora, ouviu? Ouvi. Isso é uma dúvida muito frequente. Apesar do nome herpes ser igual, são vírus diferentes, né? Então, não tem risco de você ter herpes zoster por ter entrado em contato com o herpes simples. Você tem risco de ter herpes simples, que são lesões até parecidas, mas em distribuições e características diferentes, tá? O que é muito comum é a pessoa não saber que teve contato com a catapora e acabar tendo o herpes zoster e associar com o contato ao herpes simples. E como é que a gente leigo assim diferencia a simples da zoster? A distribuição do herpes simples geralmente ou é em região genital ou em região de lábios, né? É o mais comum. São bolinhas também muito dolorosas também, mas que ficam mais em região genital ou região perioral. E a diferença é que o zoster é uma infecção que faz uma faixa realmente das lesões cutâneas. O herpes simples, ele não obedece a essa distribuição do nervo, né, que a gente chama de dermato. Então é um pouco diferente, mas precisaria de avaliação de um profissional para saber exatamente qual é o vírus. Ótimo. A Márcia está me perguntando novamente sobre a vacina. Qual o nome dela? Ela é específica para herpes zoster? A gente chega pedindo isso? Você pode buscar as clínicas de vacinação para vacina contra herpes zoster, mas também é interessante procurar a avaliação de algum profissional para te orientar não somente da vacina do zoster, qual a vacina que você pode receber para ampliar sua cobertura vacinal, né? Mas é basicamente vacina contra herpes zoster. Existem 2 tipos, um com vírus atenuado e outro com inativado, né? Existe essa diferença. Então, para um aconselhamento mais personalizado, era melhor procurar um profissional de saúde. O vírus atenuado é aquela que tem menos efeito colateral? Não, elas têm efeitos. O vírus atenuado, a composição é diferente. É o vírus do herpes, do zoster, de forma que ele não consegue replicar no corpo. A ação imunogênica é semelhante, mas tem um pouco mais de efeito colateral do que o inativado, né? Qual que é a mais segura? As duas são seguras, a mais moderna e que tem menos efeitos colaterais é a inativada. Inativada. É dose única? Isso. 2 doses. Tem intervalo? Pelo menos 2 meses de intervalo. E quem decide isso? É a clínica? Não, a recomendação é uma dose, depois de 2 meses outras doses, você tem que ter um intervalo mínimo de 2 meses. Se passar disso, não vai perder a dose anterior, mas é recomendado sempre com esse intervalo de 2 meses. E do inativado, que é a mais moderna. Também. É isso, exatamente. Doutora Ana, muito obrigada, viu, pela sua gentileza, pelo seu alerta aqui conosco, hein? Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia para a senhora, aproveite aí seu sábado. Bom dia, tchau, tchau.